Quer saber tudo o que aconteceu ontem na eleição do Legislativo, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal? Então prepara a pipoca, senta no sofá e vem comigo que eu vou te levar por essa jornada de tudo o que aconteceu naquele dia conturbado, mas que acabou com uma certa vitória do governo Bolsonaro. Vamos caminhar pela eleição no Senado e vamos caminhar pela eleição na Câmara dos Deputados. E para começar, eu quero começar agradecendo, porque ontem eu fiz uma cobertura das eleições do Senado e da Câmara dos Deputados no meu Instagram e eu vi que muitas pessoas estavam assistindo. Eu cheguei a pegar um momento 4.000 pessoas assistindo cada story que eu fazia. Então, muito obrigado a você que assistiu. Tá vendo o vídeo aí do Instagram? Obrigado. Se você perdeu alguma coisa, tá tudo salvo nos destaques. É o destaque Eleição Câmara, é só entrar lá. Tem tudo explicadinho desde 7 horas da manhã que eu estava acompanhando o dia em Brasília. E o vídeo de hoje é um fechamento desse acompanhamento das eleições, mas não é um fechamento da cobrança e do trabalho que nós exigimos dos presidentes eleitos. É como eu falei ontem, no final das eleições, por volta de 11h30 da noite. Não é para se comemorar, é para continuar cobrando e trabalhando para que Rodrigo Pacheco e Arthur Lira cumpram aquilo que eles vêm prometendo durante a campanha. Diálogo com o governo federal, agenda de reformas e agenda econômica para o nosso país retomar os trilhos. Mas eu vou contar cada detalhe no vídeo para vocês hoje. Se prepara que vai ser longo, mas é um vídeo necessário resumindo tudo. Vamos começar então pelo Senado Federal. No Senado Federal nós tivemos 5 candidatos. Major Olímpio, Cajuru, Lazier Ramos, Rodrigo Pacheco e Simone Tebet, do MDB. Os 2 candidatos que acabaram concorrendo no final foram Simone Tebet e Rodrigo Pacheco, com Rodrigo Pacheco vencendo a eleição com uma margem considerável, 57 votos, se não me engano, que é o número que eu estou lembrando de cabeça aqui agora. Qual foi o andar, o caminhar dessa eleição? Os 3 outros candidatos, eles fizeram um discursinho barato, principalmente o Major Olímpio, que mostrou a face dele mais uma vez, a máscara dele que já estava caindo, terminou de desabar de vez ontem, porque muitos candidatos acabam se candidatando a cargos de presidência do Senado e da Câmara dos Deputados somente para ter os 10 minutos de fala e retirar a candidatura depois. Foi o que o Major Olímpio optou por fazer. Ele usou os 10 minutos para fazer ataques caluniosos e falaciosos contra o presidente da República, utilizando-se de mentiras que o próprio governador de São Paulo usa, como usou numa entrevista hoje da Jovem Pan, para atacar o presidente a todo instante. Ele usou os 10 minutos de discurso não para falar de propostas, mas para atacar, atacar, atacar e atacar. E no final retirou sua candidatura em apoio a Simone Tebet. O mesmo caso do senador do Rio Grande do Sul, Lazier Ramos, e o mesmo caso do Cajuru. Os 3 retiraram a candidatura em apoio a Simone Tebet. Agora vamos para o discurso dos 2 que realmente foram candidatos. De um lado a gente tinha o Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, e do outro a Simone Tebet, do MDB. Qual foi o que eu reparei na diferença entre os 2 discursos? Somente o Rodrigo Pacheco citou de maneira clara e bem específica para toda a população a agenda de reformas, que é de suma importância para os rumos e os eixos que o nosso país quer tomar. Ele também citou uma ponte que vai existir entre o Senado Federal e o governo federal, de diálogo, para deixar para trás aquilo que aconteceu nos últimos 2 anos, de constante boicote, de constante engavetamento de projetos, principalmente por parte da Câmara dos Deputados. Não, o Alcolumbre não é nenhum santo, só que a gente sabe que o Maia tem muito mais responsabilidade. O Alcolumbre também tem. O que eu espero, e a Simone Tebet ela fez um discurso um pouco mais forte, um discurso um pouco mais sensacionalista, citou um barco, que cada eixo do mandato dela seria um remo. Foi um discurso um pouco sensacionalista. Eu enxerguei aquele discurso como um discurso para tentar falar com a população e não necessariamente com os senadores. Às vezes ela está tentando ganhar um apoio popular para se candidatar a não sei o que em 2022, mas eu percebi esse tom de sensacionalismo e esse tom de querer se mostrar para a população e não necessariamente estar tão confiante na vitória. E no Senado nós já sabíamos desde o início que era muito difícil reverter. O Rodrigo Pacheco tinha uma liderança considerável, considerando os partidos que tinham fechado o bloco com ele, considerando os senadores que já tinham declarado apoio. Então eu observei isso do Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira, e eu gosto de falar isso dos 2, são candidatos perfeitos, são candidatos muito excelentes, muito bons? Não. Só que a gente tem um problema no Brasil que é o seguinte,
Quem controla o legislativo é o Centrão. Então, automaticamente, com raríssimas exceções, quem será o presidente de qualquer uma das casas legislativas virá do Centrão. E dentre as opções apresentadas, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, que nós tivemos duas opções em ambos, as melhores opções eram Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. Mas eu vou insistir nisso até o último dia de mandato deles. Nós precisamos cobrar que eles cumpram as promessas de campanha. E eu espero que eles a cumpram. Os dois fizeram questão de reiterar isso no discurso. No primeiro discurso como presidente, que a gente pode chamar de discurso de posse. Então a gente vai continuar cobrando esse constante diálogo com o governo federal. Mas agora vamos para outra casa legislativa, Câmara dos Deputados. Eleição na Câmara dos Deputados teve 10 candidatos no total. Nós tivemos como candidatos principais Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, apoiado por Rodrigo Maia e sua chapa, e do outro lado, Arthur Lira, do PP, do Alagoas, não apoiado pelo governo, mas o candidato preferido, posso dizer sim a palavra apoiado, o candidato apoiado pelo governo, porque era o menos pior no caso dos dois, era a melhor opção entre os dois, e também apoiado por um bloco de centro, um bloco mais à direita. Todos os parlamentares que são conservadores acabaram por votar no Arthur Lira. E a gente teve as candidaturas minoritárias, André Janones, Alexandre Frota, Kim Kataguiri, e algumas outras candidaturas, o Marcel Van Hatten do Novo, a gente teve essas outras candidaturas que não tinham chance de vitória. Antes de falar do Baleia Rossi contra Arthur Lira, eu quero destacar essas candidaturas minoritárias. Alexandre Frota e Kim Kataguiri provaram ontem para o Brasil inteiro que não passam de falaciosos, caluniosos e mascarados. Por quê? Os dois se candidataram com o único e exclusivo objetivo de caluniar o presidente da República. Eu vou parafrasear o que Kim Kataguiri, deputado federal pelo DEM de São Paulo, disse em seu discurso ontem, fechando a sessão. A única pauta do meu mandato será o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Essa era a promessa de campanha dele, o impeachment. Não se menciona as reformas, não se menciona a agenda econômica, não se menciona pautas relevantes para o Brasil. Ele usou os 10, 11 minutos do discurso dele, e eu digo 100% do seu discurso, para caluniar a presidência da República, mostrando a verdadeira face daqueles que se dizem de direita. Só que o abraço que o Kim Kataguiri dá no Rodrigo Maia no final da sessão mostra que ele e os demais membros do MBL, com raríssimas exceções, porque eu sei que deve ter pelo menos um lá dentro que não percebeu o erro ainda, a maioria dos membros do MBL não passam, infelizmente, de capachos do Rodrigo Maia e capachos dessa velha política aliada ao Baleia Rossi. Alexandre Frota, não preciso nem falar, era um grande Zé Ninguém na política até a figura de Jair Bolsonaro. Nós acreditamos nele, só que nós vimos que nós erramos. Só que o importante é o quê? É nós reconhecermos o erro, nós reconhecemos que erramos e nós nunca mais, e eu conto com a população de São Paulo para isso, nunca mais dar um cargo público para Alexandre Frota. Nunca mais fazer com que ele vença uma eleição, para ele aprender que traiu uma nação, traiu o Brasil e traiu a população brasileira. Mas agora vamos falar das candidaturas majoritárias, que foram Arthur Lira, do PP, e o Baleia Rossi, do MDB. Primeiramente, o discurso do Baleia Rossi. O Baleia Rossi chega até a mencionar a reforma tributária no discurso dele, só que não é a reforma tributária do governo, não é a reforma tributária benéfica para o Brasil. É a reforma tributária elaborada por ele, por Rodrigo Maia e chapa, que é uma PEC que me fugiu o nome agora, e que é uma reforma tributária que não tem uma progressão no sistema tributário, não melhora o sistema tributário brasileiro, fica estagnado, em alguns casos até regride. Então, muita gente falou, mas ele menciona a reforma tributária. Não é a reforma tributária que o Brasil precisa. E ele também fez um discurso um pouco sensacionalista, enaltecendo a figura do Rodrigo Maia, que todos os brasileiros sabem, não fez um bom trabalho à frente da Câmara dos Deputados, fez um trabalho de mentiras, fez um trabalho de ataques e fez um trabalho eu gosto de definir como trabalho de engavetamento. Não colocou nenhuma pauta, não colocou nenhum projeto de importância para o Brasil em votação, com raríssimas, digo, exceções.
E do outro lado a gente teve o discurso do Arthur Lira, que sim, mencionou as reformas, a agenda de reformas, como ele bem disse, mencionou a pauta econômica, mencionou o diálogo que vai existir com o governo federal, não só no seu discurso pré-eleição, mas como no seu discurso de posse. Eu espero que ele cumpra a palavra. Mais uma vez eu quero clarificar para todo mundo aqui, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco não são o melhor cenário do mundo, não são o cenário ideal, mas enquanto o Centrão dominar o Legislativo, raríssimo, e eu estou falando de raríssimas exceções mesmo, de nós termos um presidente que não seja do Centrão. E mais do que nunca, a palavra governabilidade foi necessária, porque você precisa de uma base mínima para apoiar, e tendo um presidente que pelo menos se diz comprometido com você, e eu espero, e eu acho que a maioria dos brasileiros esperam que ele cumpra que eles cumpram sua palavra, pelo menos você consegue colocar em votação, você consegue colocar em discussão nas comissões, no próprio plenário da Câmara e do Senado. Outras coisas que eu gosto... o resultado da eleição, o Arthur Lira ganhou em primeiro turno, uma vantagem também considerável, mais de 300 votos. O Baleia Rossi teve menos de 160, 157, salvo engano, mas o resultado é esse. Vamos falar de alguns outros pontos da eleição. Rodrigo Maia chorando. Para mim foi um show, tá, pessoal? Teve até a piadinha ontem que eu fiz no meu Instagram e eu faço questão de reiterar ela. Rodrigo Maia chora, o Brasil sorri. Porque esse cara fez um trabalho pífio, patético e absurdo à frente da Câmara dos Deputados. Ele foi responsável por não permitir que o Brasil andasse como merece andar com o governo Bolsonaro. Mas eu tenho esperança que esses 2 próximos anos vão ser de prosperidade e anos muito benéficos que ficarão marcados na história do nosso país. Pode ter certeza disso, brasileiro, se a palavra for cumprida por parte de Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. É isso, pessoal. Muito obrigado. Mais uma vez eu desejo sorte se vocês, senador Rodrigo Pacheco, deputado Arthur Lira, estão assistindo esse vídeo. Desejo sorte à frente da presidência da Casa Legislativa do nosso país, Rodrigo no Senado, o Arthur na Câmara dos Deputados. Vocês dois têm um papel importantíssimo para a democracia e para o sistema democrático brasileiro e façam com que ele funcione com harmonia entre os poderes, com diálogo entre o executivo e o legislativo e não o boicote de pautas importantes para o nosso país. Obrigado para quem assistiu. Eu avisei que o vídeo ia ficar um pouquinho longo, mas eu acho que eu resumi tudo aqui. Falei de maneira calma, tranquila, bem resumida para vocês. Obrigado se assistiu. Se puder compartilhar esse vídeo, me ajuda muito. Se você puder compartilhar aí nos seus stories, se você está vendo no YouTube, compartilhar nos grupos do WhatsApp, vai me ajudar e é uma enorme satisfação fazer isso aqui, mas eu conto com vocês também me ajudando a divulgar meu trabalho para que cada vez mais pessoas possam ficar informadas. Obrigado, tamo junto, até a próxima e fiquem com Deus.